Olá, terceiro ano. Então, a gente vai dar continuidade, né, à nossa matéria. A gente estava falando sobre o estilo do rococó e hoje a gente vai falar mais sobre a questão da pintura. A principal questão sobre a pintura que a gente precisa prestar atenção é a questão das cores. A gente vai ver como é diferente comparado ao barroco, que é o estilo que a gente estudou antes desse. Então, no barroco, vocês lembram que eu mostrei essa imagem do São Mateus para vocês em sala? E a gente falou sobre a questão do contraste entre a luz e a sombra. E para enfatizar, né, esse contraste entre luz e sombra, eles usavam cores muito fortes, muito escuras. Então, as pinturas tinham um aspecto mais pesado, porque tinha essas cores muito mais sombrias. A gente tinha muita utilização também. Quando se tinha, né, pontos de cor, geralmente tinha vermelho, laranja, eram cores mais ligadas a cores quentes. A gente vai ver que no rococó as cores são bem mais leves. Então, assim, eles vão usar mais branco, e tons claros de rosa, azul. O verde, ele aparece também por conta de uma ligação muito forte que o estilo do rococó tem com a natureza. A gente vai ver isso melhor quando mostrar as imagens. Então, assim, a gente vê que é bem contrastante. A gente tem esses dois exemplos aqui, eu trouxe esses dois artistas que eles são considerados os primeiros grandes artistas, né, característicos do rococó. E a gente consegue ver essa questão de como é mais leve, né, como eu comentei. A pintura barroca, por ser mais escura, dá um aspecto mais pesado, mais sério também. Aqui no rococó já é tudo muito mais leve, ligado a essa questão da natureza, essas cores, essa riqueza de detalhes, né? A gente vê a questão das cores, que é tudo um azulzinho, um rosinha. E a temática também, ela se modifica. Então, enquanto a gente tinha, né, lá aquela temática no barroco ligada à religião, porque como a gente sabe, como a gente estudou, foi um estilo criado pela igreja. Aqui, o rococó, como foi criado, né, pela aristocracia, a temática vai ser voltada para a aristocracia. Então, enquanto a gente tem no barroco, a pintura que eu mostrei como exemplo para vocês, era o São Mateus escrevendo o evangelho e tinha toda aquela questão séria e importante. Aqui, no rococó, eu vou trazer essa pintura são 3 jovens da nobreza, né, da aristocracia francesa, brincando de balançar numa árvore, num jardim de algum palácio, provavelmente. Então, você vê como que a temática também, ela se modifica, porque é feito por outras pessoas com outro objetivo. Eu vou trazer um exemplo, que é um filme de 2006, se eu não me engano, que foi dirigido pela Sofia Coppola, que chama Maria Antonieta, que vai contar a história da Maria Antonieta. Eu vou mostrar uma ceninha para vocês que a gente vai ver bem essas características do rococó que eu falei. Essa cena que a gente está vendo é uma cena do filme, ela é muito interessante porque ela mostra... Eu vou parar essa parte rapidinho. Nessa cena aqui, eu vou só pausar só essa vez, só pra gente ver que tem esse all-star ali no fundo. Isso não é um erro. Isso foi colocado propositalmente pela diretora. Mais pra frente eu explico um pouco melhor, mas tem a ver com a personalidade da personagem. Então a gente vê, né, essa questão, olha como os objetos, né, os leques são tudo muito com essa riqueza de detalhes, essas que são características do rococó. As cores, né, a paleta de cor também, ela vem para esse tom mais rosado, mais azul. E a gente vai vendo a questão da temática aqui, ligado também ao consumismo, não só das roupas, mas também da comida, essa questão da futilidade, né, que a gente estava falando. Vou mostrar para vocês melhor a cena.
Essa cena, essa parte, né, é importante destacar a questão do cabelo dela, né? Você vê que ela está fazendo esses penteados super exagerados. E a gente consegue ver algumas características do que eu já falei sobre o rococó só no cabelo dela, por exemplo. A questão dos detalhes, que eu falei que vai usar muita flor. Lá no outro vídeo eu falei que o rococó usa muita florzinha, muito não sei o que. Vocês viram que ela coloca até uns passarinhos de mentira. As linhas curvas, a questão dos tons pastéis, né, esses tons mais claros. Então, tudo isso a gente consegue ver que era um estilo que ele se manifestava de várias formas. Então, tinha na pintura, tinha na arquitetura, tinha nos penteados, nas roupas. A gente vai ver isso um pouco melhor no slide. Então, a gente tem aqui essas imagens do filme e a gente consegue ver mais detalhes dos cenários também, que tem aquelas questões que eu falei no vídeo anterior, sobre as paredes serem muito cheias de coisa, né? Essas várias flores e várias linhas curvas e detalhes e relevos e tudo mais. É a questão das cores também, né? Que a gente falou sobre os tons, né? Rosa, azul, amarelo, tudo bem clarinho. Essa daqui, né? Temos aqui a atriz que fez a Maria Antonieta no filme e uma pintura da Maria Antonieta de verdade. Só pra gente se encontrar na história aqui. De onde veio a Maria Antonieta? Lembra que eu falei que no outro vídeo eu falei que o Luís XIV morreu e o Luís XV não tinha idade para assumir o trono. E aí a aristocracia francesa sai do Palácio de Versalhes. Lembra? Eu falei muito essa questão do Palácio de Versalhes também. O que aconteceu? Luís XV cresceu, assumiu o trono, se casou com essa moça, que ficou conhecida como Madame de Pompadour, e eles voltaram para o Palácio de Versalhes. E aí a nobreza volta a morar lá com Luís XV. Luís XV e Madame de Pompadour passam a modificar um pouco a arquitetura do Palácio de Versalhes. Eu não trouxe imagem aqui para vocês, mas eles passam a atribuir essa questão do rococó na arquitetura do Palácio de Versalhes e volta todo mundo para lá. E volta um pouco aquela questão de o Palácio que eu comentei, né, que a aristocracia sai do Palácio de Versalhes porque tinha o Palácio de Versalhes como meio que uma prisão para eles. E isso volta a acontecer. Se torna mais uma vez uma prisão entre aspas, uma prisão muito da luxuosa para a aristocracia francesa. Maria Antonieta não se casou com Luís XV, ela se casou com Luís XVI, sim, eles colocam sempre o mesmo nome. Ela se casa com Luís XVI, ela não é francesa, ela é da Áustria, e ela se casou, eu coloquei aqui que ela é conhecida, né, como a rainha do rococó, vou explicar isso um pouco melhor mais pra frente, mas assim, só pra gente continuar entendendo. Ela se casou com o rei da França, com Luís XVI, com a intenção, né, que a sua família tinha intenção de casar ela com o rei para poder ser uma forma dela tentar influenciar politicamente a favor da Áustria, que estava passando por uns perrengues na época. Então, assim, era uma questão de tentar fazer uma aliança. Só que a corte francesa não dava esse tipo de poder para as rainhas. A ideia ali, ela foi com a intenção de interferir politicamente, mas ela não era permitida, ela não tinha essa permissão. A ideia era que a rainha se preocupasse com coisas mais fúteis mesmo. Só que Maria Antonieta, como eu mostrei lá a questão do All-Star que eles colocaram, que a diretora coloca no filme, e também isso é representado pela questão da música, da trilha sonora do filme, Maria Antonieta era à frente do seu tempo. E ela era jovem também, ela era uma jovem meio rebelde, assim. Ela era muito nova quando se casou com Luís XIV. Então, ela começa a dar o jeito dela de chocar, né? De fazer coisas novas. Então, ela se apropria dessa função de se preocupar com coisas fúteis e passa a criar em cima disso. Então, ela começa, não só quando a gente vê aquela cena do cabeleireiro fazendo o cabelo dela, aquilo eles estavam fazendo juntos. Ela interferia muito, ela influenciava muito na forma como as roupas eram feitas, em como que ela queria que o cabelo dela fosse feito. E isso passou a ser divulgado nas magazines da época. Então ela meio que se tornou influenciadora da época.
Foi uma forma que ela encontrou de ser mais ativa socialmente para a alta sociedade, é claro, para a questão dali da aristocracia da França e dos outros países também, porque isso começa a se expandir para outros lugares. Aqui a gente tem algumas ilustrações, né, de como que eram as roupas e os cabelos penteados daquela época, de como vinham as coisas nas magazines. E aí aqui outra questão, que é assim, como eu falei, essa vida luxuosa e cheia de ostentação e tudo mais, era só para a aristocracia. O povo vivia na miséria. Então eu trouxe até essa frase, né, de uma das matérias que eu pesquisei para fazer esse vídeo, que eles dizem que existiam dois tipos de pessoas, né? Tinha os milionários, que era a aristocracia, da onde Maria Antonieta estava fazendo parte, e os miseráveis, que era o povo. Diziam até que tem uma frase que dizem que é atribuída dizem que foi Maria Antonieta que falou, mas já foi comprovado que não foi ela, em que perguntaram para alguém da nobreza, comentaram com alguém, que é porque o povo está sem pão, o povo não tem pão para comer. E aí essa pessoa da nobreza respondeu, se eles não têm pão, que comam brioches. Então era uma frase que assim ficou muito conhecida porque enfatizava essa falta de preocupação, né, da nobreza com o povo. E isso, claro, acabou que desencadeou numa revolução, numa revolta. A gente vai estudar isso melhor no próximo vídeo. Eu vou explicar um pouco melhor sobre a questão da Revolução Francesa e toda essa questão de como, né, teve essa relação entre Maria Antonieta e Luís XVI e a Revolução. Eu vou trazer agora algumas referências, algumas referências da atualidade, né, do estilo. A gente tem alguns filmes da Disney, esses live actions que são feitos agora, a gente consegue observar bem essas características. Por que eu trago os live actions? Provavelmente porque eu olhei nas imagens das animações e eles não tinham tanto essa característica, provavelmente porque na época que foram feitas as animações para animar um negócio que era muito cheio de detalhe, dava muito mais trabalho que hoje em dia. E quando se faz assim, hoje em dia, os live actions, se tem mais recursos. Uma questão sobre esse daqui, da Bela e a Fera, se vocês já viram o filme, a gente consegue ver que no começo do filme ele é bem mais escuro. Então ele remete muito mais ao barroco. E depois, no final do filme, depois que a fera vira príncipe, volta a ser príncipe, ele já tem mais essa leveza que é do rococó, que é bem característico do rococó. A Malévola também, a gente tem um pouco disso. A questão a Bela Adormecida, na verdade, ela tem muito essas várias ilustrações contando a história, tem essas características porque tem uma coisa muito simbólica que dizem que na história original, quando a Aurora, né, adormece, ela fica tanto tempo adormecida que as plantas começam a crescer e invadir o castelo. Então a gente tem meio que essa simbologia que eu falo que as paredes, né, eram enfeitadas com temas e adornos que remetiam à natureza, e a Bela Adormecida tem essa questão da natureza que invadiu o castelo. Tem essa ceninha também do filme de Frozen que eu quis botar porque eu acho ela muito bonitinha, porque os animadores recriaram o quadro do Fragonard, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Eu trouxe essas imagens aqui pra gente ter em mente que quando a gente fala de moda, essa influência, né, essas referências, elas ficam muito mais explícitas, porque principalmente quando você vai fazer algo pra passarela, pode ser mais exagerado mesmo, mais fantasioso. Então essas referências, coisas que poderiam passar desapercebido no dia a dia, no desfile, na passarela, isso pode ficar mais evidente. Um exemplo de algo que pode passar, né, desapercebido, como eu comentei, é esses bordadinhos de flor. É um bordado que vem desses motivos do rococó. Então é um negócio que assim, minha avó fazia, eu faço, minha mãe faz, esses bordadinhos de flor, e foi um negócio que começou lá atrás com a Maria Antonieta na França. Eu trouxe alguns videoclipes também que utilizam, né, que a gente pode observar algumas características que remetem a esse estilo. Esse do Harry Styles eu quis botar principalmente porque esse terno que ele tá usando, assim, eu achei muito
muito característico, e nesse clipe também tem uma guerra de comida que me lembrou muito a cena que eu mostrei pra vocês da Maria Antonieta. Então achei assim, são referências que às vezes podem não ser tão claras, mas estão ali. Esse clipe que foi lançado recentemente também pela Manu Gavassi, ele é inteiro rococó, ele é muito rococó, a gente consegue observar nessas imagens que eu coloquei aqui, na paleta de cores, nos motivos ligados à natureza e tudo mais. Tem essa série também da Netflix, que tem uma relação, ela se passa num outro período, não é no mesmo período da Maria Antonieta, mas a gente consegue observar ainda essas influências, né? A coroa de flores, que é muito característico da personagem, que se vocês já viram a série, vocês devem saber. E toda a questão, de novo, da paleta de cor e tudo mais. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco melhor sobre a Revolução Francesa e vai entrar no estilo do neoclassicismo. Então eu vou falar melhor sobre essa obra que é muito importante para esse movimento, né, para o neoclássico, no próximo vídeo. Essa imagem, outra imagem aqui é a Maria Antonieta com a frase, tá em inglês, mas é a frase que eu comentei do que comam brioches. E como eu falei, né, é atribuído a ela até hoje. Então, assim, não tô defendendo ela não, ela era realmente ela fazia parte desse meio da aristocracia, ela era alienada mesmo, pelo que se conta da história. Mas essa frase não é dela, mas é uma frase que, como eu falei, é muito característico de como que aconteciam as coisas na época. Se tiverem alguma dúvida, deixa lá no aplicativo que eu tenho como ver. E eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo a gente fala melhor então sobre a Revolução Francesa e o neoclássico.